Fala pessoal, estamos aqui em mais um episódio do B2B Insiders. A gente está aqui começando a temporada 4 do nosso podcast e depois de algum tempo aí nesse hiato a gente volta com episódios quentíssimos com temas algumas coisas que a gente já vinha falando, outras coisas que são relativamente novas, releituras sobre algumas coisas que a gente já vem falando há 3 anos. A gente tem uma renovação meio natural e evolução de uma série de coisas que a gente explica para o mercado que a gente está trazendo agora para essa nova temporada. E hoje a gente vai falar de um assunto que, quando a gente explica para as empresas, né, fala com as pessoas no mercado, né, o Davi do lado da consultoria leva para as empresas esse tema, na hora cai uma ficha que talvez não tivesse caído antes e que muda muita coisa, muda o paradigma de como as empresas trabalham no mercado. Fala pessoal, um prazer estar de volta aqui, mais um episódio do B2B Insiders. Dessa vez, apesar desse breve ato, conforme o Gabriel falou, estamos de volta falando de um assunto que, apesar dele não ser necessariamente 100% novo, eu acho que a importância dele é maior do que as pessoas geralmente levam, então, a entender, né? Ele realmente é importante porque ele fala menos sobre, é o Dark Social, é como as pessoas se comunicam hoje, é menos sobre isso, é mais sobre como, de fato, né, o mercado B2B compra, como é que ele comprava, como é que ele compra hoje, e a gente, enquanto marqueteiros, né, a gente tem que entender quais são os motivos que levaram a essa mudança que vem acontecendo e vai continuar acontecendo agora com AI, por exemplo, né? Então, esse episódio aqui é para a gente entender um pouco, não é sobre o Dark Social em si, é para entender um pouco sobre a forma de comprar do B2B e como que a gente, enquanto marketing, nós temos que nos preparar, né, para que a gente consiga, obviamente, aproveitar essas mudanças ao nosso favor e fazer com que a nossa operação tenha mais resultados, gere mais pipeline. Esse é o nosso objetivo aqui. Então, vamos para mais esse episódio aí. Vamos lá. Maravilha. Então, Davi, antes da gente entrar e falar especificamente do Dark Social, conta um pouco como que você vê a mudança pela qual o mundo passou e, principalmente nos últimos 10 anos, eu diria, dá um pouco desse contexto para explicar, pessoal, quais foram essas mudanças e como que essas mudanças impactaram na jornada de compra do B2B e como que esse impacto faz com que as empresas tenham que mudar a sua abordagem. Mas vamos focar primeiro nessa transformação que aconteceu nos últimos 10 anos. Boa. Cara, antes até de falar dos 10 anos, eu acho que uma lógica é super importante, tá? A gente não tá aqui para contar história, tá? A gente tá aqui para, de fato, fazer com que esse episódio, que essa informação, para você se torne algo acionável na sua operação para que você tenha mais resultados, tá? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é, invariavelmente, quanto maior é o ticket, maior é o risco. Isso aí pode ser tanto no B2B quanto no B2C, né? Mas acontece muito mais no B2B. Isso é algo muito mais comum no B2B, por isso que a gente acaba associando o alto ticket em linhas gerais ao B2B. Você tem mais uma proporção maior de alto ticket dentro do B2B em linhas gerais. Então, o que acontece? Quanto maior é o ticket, né? Maior é o seu problema, mais complexo é o seu problema, mais complexa é a solução, maior é o ticket, maior é o risco envolvido. Mas o comprador, ele obviamente tem que estudar para que ele tenha a garantia de que ele está tomando a melhor decisão. Então, o comprador, ele não vai fazer uma compra por impulso, como é uma compra de baixo ticket, por exemplo. Porque se você comprar algo errado de baixo ticket, né, você não tem tanto problema. Você vai lá e compra novamente a coisa certa, porque no final do dia você não gastou muito, o risco era baixo. Só que no B2B alto ticket não é assim que funciona. Além do valor monetário que é alto, você ainda tem questões como carreira, tudo isso. Então, antigamente, qual era a melhor forma do comprador? Lembrando que a gente está aqui, hoje a gente vai falar do ponto de vista do comprador. O comprador, ele dependia muito do vendedor para que ele para se inteirar sobre as novidades do setor. Então imagina que antigamente, cara, você tinha lá os congressos, as feiras, que era onde as novidades do setor lançadas no mercado, né? E não é todo mundo que conseguia ir. Os vendedores iam, pegavam essas novidades, voltavam, iam lá visitar os seus clientes e falavam: poxa, Gabriel, acabei de voltar da feira de Los Angeles, cara, você tem que ver as novas máquinas que foram lançadas. Antigamente era assim. Só que aí em 2005, mais ou menos, você tem ali o Google, cara, e isso começa a mudar um pouco. Por quê? Porque o comprador, ele começa gradativamente a depender menos do vendedor para entender o que estava acontecendo no mercado, para pesquisar sobre as melhores soluções para ele. Por onde que isso acontecia necessariamente? Pelo Google, né? Então, cada vez menos o comprador, ele dependia do vendedor e cada vez mais ele conseguia ter aí um grau de autonomia na hora de fazer as pesquisas. E o Google foi crescendo. Esse hábito de pesquisar e de tomar a melhor decisão, ele foi aperfeiçoado pelo Google, porque isso sempre existiu. O fato de querer tomar a melhor decisão, aquela propaganda clássica da IBM, que nunca ninguém foi demitido por contratar a IBM, era da década de 80.
antes do Google. Então, o Google ele começa a tomar um grande destaque dentro dessa jornada de compra. Então, o que as marcas começaram a fazer? Começaram a identificar que esse processo de compra começou a mudar, né? E aí é sempre legal a gente ter em mente o seguinte, né? Conforme a tecnologia muda, o comportamento muda. E conforme o comportamento muda, a forma que a gente se comunica, a forma que a gente compra, a forma que a gente consome, isso também muda, né? Então é legal a gente ter isso em mente. Então o Google ele começa a ter grande destaque. As empresas começaram a cada vez mais se preparar para o Google, né? Daí quando a gente pensa em nível de marketing, começa obviamente SEO, começa toda a questão lá, o SEMrush, toda aquela coisa, todos esses negócios B2B começam a surgir a partir desse grande canal e obviamente também começa o famoso inbound marketing, um RD Station no Brasil, né, resultados digitais, o HubSpot Mundo, educando todo mundo para produzir conteúdo, ranquear, colocar no Google, só que isso tudo dependia de uma coisa básica. O comprador, ele se educava no Google. Então era um pouco disso que acontecia. Então tá todo mundo se educando no Google, o comprador começou a ganhar um pouco mais de autonomia, as marcas começaram a entender como isso funciona e basicamente esse era o mundo até 2018, né? Todo mundo ali no Google se educando, o comprador colocava lá, as marcas fazendo os e-books. Qual era a lógica do ponto de vista agora do marketing, não do comprador? Cara, eu vou começar a ranquear nas palavras-chave, seja de forma orgânica ou até eventualmente pagando, e aí ele vai começar a baixar os meus conteúdos, acessar meu site, a baixar meus conteúdos, e eu vou ter aqui um dashboard para conseguir mensurar o processo de educação desse meu prospect, dessa minha conta-alvo, né? E era assim que funciona, essa é a lógica até 2018 do inbound marketing, da jornada de compra B2B. Só que talvez ali para 2015, para 2020, as coisas começaram a mudar um pouquinho. Eu acho que obviamente, tudo começa pela essa bolha tech, só que, cara, depois veio ainda a pandemia, que acelerou ainda mais, não somente para a bolha tech, para outros setores. Isso impactou bastante em algo que é muito importante para a gente, enquanto marqueteiro, entender, que é a jornada de compra. E, Gabriel, se você quiser explicar um pouquinho qual foi essa mudança, eu tentei resumir aqui, mais de 10 anos, né, 20 anos em 10 minutos, menos do que isso também, em 5 minutos. Mas se você puder, então, trazer um complemento, né, do que foi essa mudança, de como ela foi acontecendo e qual é o impacto dela, tanto para o comprador quanto pro marketing. Uma das coisas que mais eu percebi como mudanças é que, assim, né, como o Davi falou, a busca do Google, textos de blog que eram coisas que as pessoas usavam para se informar, e e-mail marketing, que era o meio massivo para você impactar as pessoas, eles começaram a concorrer com uma série de outras coisas, né? E o B2B ele acaba sempre seguindo o B2C, de certa forma. O B2C, rede social já era muito quente, né? No B2C, Instagram, Facebook já vieram desde lá de 2010 e tal, dos anos 2010, né? E aí o que aconteceu foi que LinkedIn começou a crescer muito, então uma rede social B2B especificamente começou a crescer muito. As pessoas conversando, né, principalmente o trabalho remoto, como o Davi falou. As pessoas, obviamente, já conversavam pelo WhatsApp, né, então já acontecia essa troca de informação, mas basicamente todo mundo ia para o escritório. Então acontecia muito, digamos, também esse dark social do próprio escritório, que já sempre aconteceu, de certa forma, né? Mas o que começou a acontecer é que as pessoas, mesmo que esse dark social ele acontecesse no escritório, entre as pessoas de mercado ainda não aconteciam comunidades, né? Esses encontros aconteciam fisicamente ainda. O que começou a acontecer com a pandemia é que as pessoas precisavam começar a se encontrar e aí aconteciam tantos webinars. Teve o finado Clubhouse, se alguém aqui lembra ainda, né? Desenterrei aqui 5 anos atrás. Mas o WhatsApp, o Clubhouse, a tentativa era essa, do tipo, cara, vamos entrar numa sala todo mundo junto e conversar, porque ninguém conseguia mais estar numa sala junto, né? E os grupos de WhatsApp, comunidades, etc. Então, essa forma das pessoas se comunicarem virtualmente mudou completamente, né? E isso fez com que começasse, assim, acelerasse esse fenômeno do dark social, que já acontecia, né? Era a tal da conversa de corredor no escritório, marketing né? boca a boca. Marketing boca a boca, conversa no cafezinho do escritório. Mas agora você tem um mercado completamente conectado virtualmente e isso acelerou muito o dark social. Isso faz com que, além do LinkedIn como rede social, que também, de certa forma, você tem um dark social, porque quanta gente vê conteúdo na sua timeline e não toma ação nenhuma, e você não tem nenhuma métrica para dizer que aquela pessoa ou a empresa tal viu determinado anúncio, né? Você tem sim algumas métricas que dizem isso, mas tem uma série de outras métricas que você não consegue medir. E isso acelerou esse fenômeno do dark social. Então, as empresas que acabavam se baseando muito em MQL como métrica, SQL como métrica, isso acaba quebrando um pouco as pernas, né? Tanto que as pessoas começaram a, principalmente no LinkedIn, ficarem viciadas naquela coisa do comente aqui para eu te mandar, sei lá, qual outra coisa, que isso virou
novo MQL, né? Então, nada disso, nenhuma dessas conversas e nenhum desses touchpoints acontece e aparece no CRM, né? E então, isso fatalmente, as empresas que entenderam isso, elas mudaram a forma como elas estruturavam a jornada das suas compras, a sua jornada de compra. E aí, Davi, queria escutar de você. Quais são as mudanças que você viu, considerando todo esse cenário? Se alguma coisa que eu falei, talvez você lembrou de tal outra coisa que eu acabei não falando. Boa, eu acho que a gente trouxe algumas frases assim de impacto durante esses 2, 3 anos, né, que a gente vem se debruçando nesse assunto. Uma delas é parar de tentar controlar a jornada de compra para otimizar a jornada de compra. E eu acho que isso reflete bem assim a mudança do ponto de vista de marketing, de como que a gente tem que trabalhar. Porque o marketing, principalmente esse marketing digital, se é que eu posso usar esse termo, que eu acho que ele é um termo que ele nasce torto, mas o marketing digital e o inbound marketing, eles nascem com uma premissa de mensuração muito forte. E por si só tem seu respaldo, né? A gente vem de uma era pré-digital que a mensuração realmente era o ponto fraco de muitas ações que eram feitas em nível de marketing. Então o digital ele vem com essa ideia de, cara, a mensuração acima de tudo. E realmente, e no início da coisa, né, você tinha essa possibilidade da mensuração, porque as pessoas de fato se educavam em um canal só, no Google. Então você conseguia fazer essa mensuração, você conseguia fazer com que as pessoas baixassem, ou seja, você conseguia mensurar o processo de educação. Acho que esse ponto é muito importante, né? O processo de educação você conseguia mensurar. E o marketing, ele começou a ficar um pouco acostumado com a ideia de repassar internamente esse processo de educação em forma de MQL, em forma de dados, em forma de lead scoring, em forma de qualquer coisa do tipo. E aí, a partir do momento que a tecnologia avança e as pessoas começam a se educar de uma outra forma, e aí essa forma assim dark, eu acho que isso fez com que muitas operações de marketing entrassem meio que numa crise existencial. Do tipo assim, se eu não consigo mensurar, isso quer dizer que eu não estou trabalhando. E não é verdade. O objetivo do marketing, ele nunca foi a mensuração. Ele sempre foi a educação. O que você consegue mensurar, ótimo, mas muita coisa você não vai conseguir mensurar, principalmente agora, né? Eu acho que quem está aqui ouvindo esse episódio provavelmente tem LinkedIn, consome muito LinkedIn. E, cara, vale uma reflexão, né, sua mesmo, cara. O quanto que você já não consumiu, não leu, não salvou, ou às vezes até salvou o URL, nem clicou no salvar do LinkedIn. Cara, e você vem se educando, vem aprendendo sem necessariamente deixar ali um rastro, né? Sem necessariamente dar algum tipo de sinal para aquela pessoa ou para aquela marca que está te educando. E esse processo ele é muito importante. E daí tem esses dois termos que é o Dark Funnel e o Dark Social. Eles são parecidos, porém tem uma diferença. O Dark Funnel é justamente todo esse processo de educação, que é o funil, né? O funil de marketing, que é aquele funil que não é linear, mas isso aí é uma outra história. Mas é todo esse funil de marketing de forma dark, ou seja, você não consegue saber em que ponto a pessoa tá, se ela já vem consumindo seus conteúdos há muito tempo, há pouco tempo, enfim, é dark, ou é parcialmente dark ou majoritariamente dark. E o Dark Social é justamente o fato das pessoas se comunicarem a todo momento, né? E isso também é super, poxa, se eu falar alguma coisa aqui agora, se a gente falar alguma coisa aqui agora que faz super sentido, tenho certeza que você vai, poxa, talvez mandar isso pro seu par de marketing. Cara, ouve esse episódio aqui porque faz todo sentido o que a gente tá vivendo. E como é que eu e o Gabriel vamos mensurar esse ponto social entre vocês? Não tem como. Isso acontece bastante também dentro do âmbito social. E o ponto é, a gente enquanto marketing, a gente tem que entender que assim que as pessoas se educam hoje, redes sociais elas existem, tem que se desapegar dessa mensuração, porque se a gente não se desapega, a gente vê o que, na verdade, a gente acaba vendo bastante, infelizmente, que são as operações de marketing pressionadas pela tal da geração do lead, porque sem o lead você não está trabalhando, e aí eles acabam negligenciando todo esse processo de educação para tentar empurrar a geração de lead, e aí das duas uma, ou você empurra uma geração de lead totalmente sem intenção, porque você abre um pouco o seu escopo para cair qualquer tipo de lead, você pelo menos dá aquele respiro e passar isso para vendas, ou você começa a gastar rios de dinheiro com CPL cada vez mais alto para gerar um lead. Quando gera, que é um lead relativamente frio, que não tem nenhum tipo de familiaridade com a sua marca. Então acaba que se você negligenciar a educação, você está basicamente negligenciando o seu pipeline futuro. E negligenciar a educação hoje quer dizer negligenciar o Dark Social e o Dark Funnel, que é como as pessoas de fato se educam. Eu queria comentar mais uma coisa, e aí depois eu queria te fazer uma pergunta, porque baseado no que você falou lá em cima, né, antes o processo ele era muito baseado em vendas, né, e aí eu lembrei de um dado que vem da Gartner, que mais do que 3/4
da jornada de compra acontece sem nenhuma interação com vendas, hoje em dia. E isso é muito baseado nessa grande mudança. Existe uma dependência forte de vendas, essa dependência deixa de existir, e não só deixa de existir, como existe uma independência, né? O comprador, ele vira completamente independente, então ele já cria uma percepção dele a respeito do problema que ele tem, da categoria que talvez vai resolver o problema dele, e do produto que eventualmente é o que para ele parece que faz mais sentido para resolver aquele problema. E ele se educa com todas essas formas, por todos esses canais que a gente falou, então não é mais o e-book, não é mais o blog só. Claro que existe também aí no blog, etc e tal, mas assim, você tem muito mais opções, tem um cardápio muito maior de formas da pessoa se educar, além de todas as pessoas do mercado. Podcast é um exemplo, né? E ele chega para falar com vendas praticamente já decidido. Ele já chega com uma percepção formada. E quando essa percepção já está formada, é muito difícil mudar essa percepção. É por isso que vendas tem uma super dificuldade de, né, assim, falar com uma pessoa e mudar completamente o que ela já tinha na cabeça em relação a determinada solução. Então, essa percepção, ela é formada por conversas que o vendedor não sabe que aconteceram, né, essas conversas com pares e conversas no mercado, um conteúdo que marketing não consegue rastrear, né? Então, resumindo um pouco a história, né, marketing não rastreia essas conversas, não rastreia os touchpoints, não rastreia quais foram os tipos de conteúdo em canais que você não consegue fazer atribuição. Então, e é isso que é o Dark Social no final, né? E isso, por um lado, dificulta essa mensuração e etc e tal, mas por outro lado, se você entende que é esse o cenário, você se apoia em cima disso, você olha e fala, como que eu vou trabalhar em cima disso? E aí tem um ponto que a gente também já vem falando há algum tempo, que é a quantidade de empresas que de fato tem uma solução que é considerada, porque como essa pesquisa já foi toda feita, ela foi feita em cima de algumas opções. E aí eu queria que você falasse um pouco, Davi, dessas opções. Quais são? Quantas empresas normalmente, quantos produtos normalmente são considerados, dado toda essa pesquisa que o comprador praticamente fez sozinho, né? Boa. É muito legal, assim, eu pelo menos acho muito fascinante a ideia de como tudo é conectado. Tipo assim, a partir do momento que você tem a mudança da tecnologia, que é uma coisa natural, Google naturalmente, como a internet evolui, começam as redes sociais evoluem a forma como as pessoas se comunicam, as pessoas começam a se comunicar tanto no âmbito social, é por isso que você fala que até tudo começa pelo B2C, eu concordo, mas também, eventualmente, no âmbito profissional, né? Tipo, eu acho que um grande shift pra mim foi aquela ideia do tipo assim, poxa, o WhatsApp não é pra trabalho. Há uns 10 anos, talvez eu pensasse isso. Hoje em dia, tipo assim, as coisas meio que andam em conjunto, sabe? Não tem mais essa. Acho que o próprio WhatsApp já tentou, já extraiu e falou, beleza, é um app só pra tudo. Tentou fazer o WhatsApp Business e tal. Então, existe pra algumas coisas, mas em linhas gerais, assim, a mesma coisa, né? Então, é por conta disso que a jornada de compra começou a ficar muito autônoma. Então, eu acho legal, porque esse dado que você trouxe, Gabriel, da Gartner, né, que é 75%, e se eu não me engano, tem um dado mais recente deles, que tá falando já em 80%, 81%, então aumentou, parece. As pessoas, às vezes, leem isso de uma forma como se fosse um dado isolado, né? Nossa, não sabia disso. Não, cara, isso tem um sentido por trás. É porque, cara, as redes sociais, as pessoas começam a se comunicar, ou seja, ela só vai falar com vendas quando ela já tem minimamente uma decisão formada. Por que eu vou gastar meu tempo com venda, com fazendo... Aí entra um ponto também, cara, que é a fricção da educação, que a gente já fala, isso é o tipo de... Isso a gente fala desde o início, né? Que é vocês... Cara, se você coloca, por exemplo, entra no seu site, a pessoa não entende muito bem, cara, como é que você funciona, qual que é o seu preço, eventualmente. Cara, ela não vai necessariamente fazer, então agora que eu vou pedir pra falar com eles. Não, ela vai só ver com o concorrente. Porque, cara, não tem muito, sabe? Quem me educa mais fácil, né? Quem me educa mais fácil, exatamente. E aí, no final, quando o problema que ela quer solucionar já tá ali no topo das prioridades, né? E ela fala, realmente, eu tenho que solucionar esse problema. Ela já fez a pesquisa. Cara, em linhas gerais, você tem 3 contas que são sempre consideradas, né? Uma delas é a líder de mercado. Evoco aí né, a propaganda da IBM. Cara, não adianta, você vai ter sempre colocar na mesa, tá? Então, se você tá falando aí, poxa, se você vai tentar trazer aí a gente sempre usa o exemplo do CRM, né? Vai trazer você vai colocar Salesforce, o HubSpot, mas, pô, se você vai falar, por exemplo, de B2B, você vai colocar B2B Insights na mesa. Então, assim, você sempre vai trazer essa empresa que é a empresa referência do setor, que é a líder de mercado. Em segundo lugar, você sempre vai trazer a empresa que é top of mind, tá? A top of mind, ela pode ser a líder de mercado ou não, tá? Não necessariamente. Então, eu acho que aqui, a top of mind, ela merece um certo destaque, porque eu acho que, possivelmente, todas as empresas, de forma intencional, podem ser top of mind. Então, eu acho que você tem esse objetivo enquanto marketing, tá? De tentar ser top of mind, independente se você é ou não é líder de mercado. Se você for, melhor ainda, você vai ser a líder de mercado e a top of mind, né? Do contrário, você vai tentar ser, eu acho que a gente vive numa era abundante de dados, você consegue controlar a frequência em cima da sua lista de contas, de contatos, você consegue mensurar esse tipo de coisa. Não vou entrar nesse papo aqui, porque é um papo mais tático de B2B, mas tem como você controlar
controlar bastante coisa, principalmente a garantia de impacto dentro do seu ICP, e é isso que faz, no final do dia, você ser a empresa top of mind. E a terceira empresa que geralmente é considerada é uma empresa desafiante, né? Ou seja, uma empresa que está tentando, que vem ganhando espaço, vem solucionando o problema no qual você quer solucionar, porém de uma forma que quebra um pouco o status quo, né? Então, geralmente, porque aí você é quase como se fosse a solução que se opõe a líder de mercado. É como você vira e fala, cara, vou colocar na mesa o Salesforce, mas olha aqui também esse CRM. Qual que é o termo agora que tem, Gabriel? Que eu até esqueci. O CRM-less. CRM-less, exatamente. Porque o problema é que você CRM tem... sem CRM, né? Sem plataforma. É tudo dados conectados e com agentes e... Enfim. Mas Basicamente a pessoa falando, sei lá, nesse exemplo com o WhatsApp, por exemplo, ela faz as perguntas e ela sabe, né? Os dados eles estão na nuvem, eles simplesmente vêm através de uma interface de chat. Mas enfim, só para dar o contexto que é CRM-less. E até pra gente também aqui fazer o parêntese em cima do parêntese, né? Porque ninguém tem como obrigação contratar um CRM. Você tem como obrigação corrigir um problema da sua operação, que no caso é a organização e gestão do seu pipeline comercial, né? Então aí você tem talvez uma solução que obviamente é extremamente oposta ao Salesforce, que quebra a lógica de um CRM. Então, enfim, então você sempre tem que ser alguma dessas opções. Ou a líder de mercado, ou a top of mind, ou a marca desafiante. Porque elas são as consideradas. Né? Depois de um grande processo de pesquisa, geralmente essas são as marcas que vão para, de fato, né, competir, entre aspas. E aí o ponto é que, se você não for nenhuma delas, dependendo do cenário que você tá, quanto maior o ticket, né, maior é o risco, menos o comprador ele vai sair de uma forma randômica, falando com todo mundo. O que acontece é que se você não for uma dessas, talvez você, assim, antes de começar a competição, você não tá nem chamado para competir, você nem chamado para competir. Então, acho que esse é o principal ponto. Enquanto você tá ali tentando gerar lead em cima dos 5%, você negligencia os 95%, que muitas vezes é onde a decisão acontece. E, Gabriel, até não sei se eu quero puxar ainda para essa parte do 95% e dos 5%, porque também entender isso é fundamental quando a gente fala de jornada de compra. E aqui tem um ponto super importante. Tá falando aqui de ficar gerando lead em cima dos 5%. Gabriel, explica um pouquinho o que é esse 5%, né? Por que eu usei esse termo? Porque eu acho que isso também é fundamental. Tenho certeza. Isso é fundamental para que você consiga entender como é que funciona a jornada de compra hoje. Legal. Bom, a gente já falou várias vezes sobre o 95,5%, sobre a lei do 95,5%. O mercado fala bastante sobre isso, mas retomando para talvez quem ainda não tenha escutado, é um dado vindo de um estudo do B2B Institute, que é conectado com o LinkedIn. Foi em parceria com o LinkedIn. Para quem conhece o Byron Sharp, ele escreveu o How Brands Grow, ele estava envolvido e a universidade que ele trabalha estavam envolvidos liderando essa pesquisa, e eles entenderam que 95% do mercado não está pronto para comprar, e só 5% do mercado está pronto para comprar. O que quer dizer estar pronto para comprar? Eu não tenho um contrato me amarrando, eu preciso de uma solução, eu estou de fato buscando por uma solução, ou pelo menos eu estou aberto a escutar sobre uma solução porque eu estou sentindo aquele problema naquele momento. Enquanto que 95% do mercado ou tem um contrato que está lá amarrando ele, ou talvez aquilo não seja prioridade agora, talvez aquele problema não está pegando. Enfim, por várias razões, esses 95% não estão buscando uma solução. E tem um outro dado também que é a pirâmide de Sherlock Holmes, que diz a mesma coisa, outros números, aí é o 3% e 97%, enfim, tem algumas camadas na pirâmide de Sherlock Holmes, mas o importante não é o número em si, o importante não é se é 3, se é 5, se é 7, o importante é que a maior parte do mercado não está buscando nesse momento. E isso tem impacto enorme, né? Essa maior parte que não está buscando, quando vendas fica tentando dar murro em ponta de faca e fazendo prospecção em cima dos 95%, ou fazendo indistintivamente prospecção em cima de todo o mercado, sem saber e sem ter a menor ideia e sem considerar essa lei, acaba que a taxa de sucesso é muito baixa e as operações acabam no final olhando e falando, cara, o problema é na operação, porque quando a gente começou a trabalhar nesse mercado, e aí, Davi, queria que você comentasse um pouco desse fenômeno, acabamos de começar a trabalhar num determinado mercado novo, e a gente tem uma baita de uma taxa de sucesso, e aí de repente essa taxa de sucesso ela diminuiu, então o problema era a operação, porque trocou o vendedor, porque aconteceu isso, etc e tal, mas na verdade não foi exatamente isso, na verdade essa lei do 95.5 é a responsável por essa mudança, né? Então explica um pouco pra gente mais a sua visão sobre os impactos disso e esse exemplo que eu dei, né? Boa. É isso, né? 5% tá apto à compra nesse exato momento.
momento. Existe um racional por trás desse número, tá? Quem quiser depois pesquisar, ele é baseado em contratos de 5 anos, né? Então a lógica é que para você ter 100% de um mercado, né, que tem contrato médio de 5 anos alternando, né, renovando o contrato, você em tese tem aí a cada trimestre 5% desse mercado-alvo mudando de contrato. Então isso quer dizer que se o contrato médio da sua operação está em 2, 3 anos, isso quer dizer que talvez aí vai ser 7, 9%, não vai ser 5%. Então, mas aí como o Gabriel disse, é menos sobre isso e mais sobre a ideia de que você entender que é uma menor parte. Então para simplificar a gente usa 5%. Então o que acontece muitas vezes você vai trabalhar um mercado-alvo, né, e você vai para uma captura de demanda. Você já vai com aquela agressividade para tentar gerar o lead, para tentar gerar o pipeline. E muitas vezes você pode até conseguir. Se você não está falando de um cenário que você tem realmente um ticket muito alto, um tamanho de mercado muito pequeno, ou seja, se você está falando de um cenário onde seu ticket ele é relativamente alto, ou você ainda tem um tamanho de mercado relativamente grande e considerável para se trabalhar, você vai ter ali, talvez no seu primeiro trimestre, no seu segundo trimestre, uma captura de demanda que consiga sustentar algum tipo de pipeline. Entretanto, os 5% é um espaço finito dentro de um outro mercado que também é finito. Então, naturalmente, você vai começar a saturar esse 5% e vai bater no teto. E é o que o pessoal chama de diminishing returns. Então, assim, em linhas gerais, a cada lead que você gera, a cada oportunidade que você consegue conquistar, você tem uma a menos dentro daquele mercado finito. O que acontece é que as empresas que começam a ter essa saturação de resultados, elas não começam a partir daí a trabalhar os 95, né? Eu não digo nem que isso seria o certo. O certo seria já começar os 95 desde o início, junto com os 5%. Mas, além de não trabalhar e considerar os 95%, as empresas começam a achar que o problema não é porque os 5% está batendo no teto, é porque a minha operação, por algum motivo, parou de funcionar. E aí começa aquela rotação muito pautada por ansiedade de achar que o problema está no criativo, aí depois vai estar na campanha, aí depois vai estar na mídia, no canal, aí depois vai estar na pessoa que está executando tudo isso. Ah, não, então vai estar na liderança de marketing que não tá conseguindo trabalhar. Enfim, aí começa todo aquele efeito dominó de ansiedade que acho que todo mundo, de alguma maneira, consegue viver numa situação dessa. E o problema e a solução não está na execução, na grande esmagadora maioria dos casos, né? É uma questão de mercado, é uma questão de inteligência de mercado, né? E por isso que, mais uma vez, a gente traz toda essa lógica aqui do 95.5, do Dark Social, do Dark Funnel, porque esses são os aprendizados e, né, são os entendimentos que, se você não tiver, você pode acabar se vendo numa operação que vai estar totalmente na rodinha de hamster, né? Como a gente sempre usa essa metáfora. Você vai estar sempre numa operação, cara, correndo atrás do próximo lead, achando que a solução do seu pipeline vai estar em nível tático, né, em nível ali operacional, sendo que não é, né? Então é por isso que é importante a gente controlar e entender não só a metodologia, conceitos de marketing, mas também como o mercado funciona, como as coisas vêm mudando, né? Eu acho que isso é importante. Uma coisa que o Gabriel falou que eu acho que é legal não só e-book, né? Não só o blog, porque ainda funciona. E eu acho que isso é super importante a gente ter em mente. Cara, as coisas, elas não mudam do dia pra noite, sabe? Você não acorda na quarta-feira e fala, porra, tudo mudou. Não é assim que funciona. As coisas mudam gradativamente, né? E você tem sinais. Se você vai ignorar os sinais, né, e você vai ser uma pessoa mais conservadora, mais resistente, né, ou se você vai ser uma pessoa que vai, cara, absorver esses sinais e vai tentar entrar na dianteira, isso depende de você, tá? Eu acho que a gente tem aí, cara, vários exemplos, tá? Exemplos grandes, gigantes. A gente tem Blockbuster, tem BlackBerry, a gente tem Kodak, são empresas que, cara, negligenciaram sinais que estavam escancarados de que o mercado estava mudando, de que a forma que as pessoas estavam consumindo, estavam solucionando seus problemas, estavam mudando, né? Na Blockbuster, por exemplo, o cara da Netflix, ele chegou a conseguir ter uma reunião no headquarters da Blockbuster para oferecer a Netflix para eles e a Blockbuster recusou, sabe? Então, assim, muito doido, porque no fundo, cara, qual foi o erro dele? É um erro de entendimento de mercado, né? De negócios. Por isso que eu gosto de falar, cara, marketing é sobre negócios. Se você não tem essa lógica muito clara dentro de você, fica difícil. Bom, me alonguei aqui, fui para outro papo. Mas eu acho que isso é um pouco do resumo, né, Gabriel? De como as coisas mudaram. Sim. Acho que a gente falou um pouquinho, né? O que você acha que tem mais para o pessoal saber aí, para estar mais pronto ainda para esse novo momento? Cara, eu acho que assim, quem escutou até agora né, assim, não entendeu que as coisas precisam, que precisa mudar a sua operação caso você ainda esteja tendo, por exemplo, retornos insatisfatórios e você busca atacar todo o mercado, vamos resumir aqui, né? O mercado busca de uma maneira diferente. Quando esse mercado ele entende que ele quer uma determinada solução, é essa hora que ele entra no 5%. Enquanto ele está no 95%, é a hora que ele está escutando. Essa é a hora que, se a sua empresa estiver bem posicionada e estiver educando esse mercado, é essa hora que ela cria memória no mercado. É essa hora que essas mensagens que a sua empresa passa, elas vão aos pouquinhos
construindo, quase como um castelinho de areia, né? Que quando você está na praia, você brinca, você fica construindo pouquinho a pouquinho o castelo de areia. É isso que você vai fazendo enquanto a empresa está nos 95%. É isso que você deveria fazer enquanto a empresa está nos 95%. Porque essa pequena construção é o que vai ser uma construção de memória que vai potencialmente colocar a sua empresa dentro dessas três escolhidas e consideradas quando o mercado entra nos 5%. Depois que ele entra nos 5%, o jogo já está ganho por alguma dessas três. Se você não está numa dessas três, não é essa hora que você vai conseguir mudar a ideia dessa pessoa que já está no mercado buscando uma solução, né? Então, você deveria estar ao longo de muito tempo já trabalhando essa percepção do mercado para que essa percepção se torne consideração no momento em que ele vai para o mercado. Se você não fez isso, é muito difícil mudar a mente dele depois que ele vai para o mercado. E acho que esse ponto é fundamental. O que isso quer dizer? Que você precisa fazer educação de mercado, você precisa fazer uma educação de mercado que ela seja marcante para a sua marca, né? Que a sua marca fique na cabeça da pessoa e que ela confie na sua marca. A gente fala muito de confiança já há muito tempo, desde que a gente começou esse podcast, e se ela não confia na sua marca e a sua marca não é uma das três, ela vai passar despercebida. E aí, Davi, o que mais você acha que deveria, assim, ir para a conclusão, né, do ponto de vista mais acionável, o que você acha que deveria mudar na operação das empresas que entendem isso e olham e dizem, ok, eu preciso mudar alguma coisa, né? O que essas empresas precisam mudar? Cara, eu acho que o que elas têm que fazer de forma bem acionável é aproveitar que elas estão aqui agora com a gente e baixar o e-book Guia de Dark Social, que a gente está colocando aqui embaixo para vocês. Tô brincando. Exatamente isso, tá? Você tem que se desapegar. Você tem que desapegar desses modelos que você coloca fricção na educação. Eu parei para pensar e falei, que guia é esse que eu não tô sabendo? É tipo isso, assim, pensa que, né? O nosso objetivo aqui é educar o mercado sobre isso. Imagina se a gente fizesse um guia do Dark Social, tudo que você precisa saber sobre o Dark Social, e a gente colocasse uma fricção, né? Um form, e tivesse, sei lá, patrocinando isso no Meta, no LinkedIn, postando isso. Com certeza algumas pessoas iriam baixar. Por quê? Porque a mudança ela não é extremamente radical, assim, as coisas elas são gradativas. Mas com toda certeza, a gente ia colocar fricção em muitas pessoas que estão aqui agora assistindo, que não necessariamente baixariam. E eu acho que é isso que você tem que fazer. Você tem que tirar a fricção do seu processo de educação, tá? Para isso você tem que ter, obviamente, um posicionamento muito bem definido, que vai 2 convites para você, tá? O primeiro convite que já era para eu ter feito e já até esqueci. Se você quer se preparar cada vez mais, né, para ter uma operação de marketing B2B que faz criação, captura e conversão de demanda, que faça uma penetração de mercado de fato com coerência, em que você consegue não somente olhar para a parte da captura de demanda, mas também conseguir entender como é que você está educando o mercado. Cara, te convido para fazer parte do Insiders, que é a nossa formação de marketing B2B, tá? São 2 grandes blocos de aulas em que eu e o Gabriel, a gente te ensina toda a parte estratégica, todo o conceito que você tem que entender de posicionamento, de mensagem, para que você consiga, de fato, desdobrar isso na parte tática, que é o segundo bloco que a gente trabalha, que a gente ensina para você em nível tático como é que você consegue colocar uma operação de criação e captura de demanda para rodar, respeitando 95%, principalmente se o seu ICP está dentro do LinkedIn. Então é isso, mas se você, porventura, não achar que não está no momento, ou seja, que você está no 95%, você não está no 5% ainda, não tem problema, porque a gente, cara, compartilha muito conteúdo do LinkedIn, todos eles sem fricção, e eu acho que esse é o ponto que você talvez tenha que levar como de maior lição, assim, de hoje, sabe? Cara, tenha controle do seu posicionamento é sobre maturidade de mercado e diferenciais, tenha controle de como você está garantindo o impacto certo no seu ICP, tá? Para que você consiga, de fato, tirar a fricção do seu conteúdo, mas garantindo que ele está, de fato, chegando, respeitando como as pessoas se educam hoje, né? Então, por isso que a gente fala, é menos sobre controlar a jornada de compra e é mais sobre otimizar a jornada de compra, porque a jornada de compra não é linear e quem controla, obviamente, é o comprador. Então, acho que é isso, Gabriel. Não sei se você tem mais algum detalhe. De resto, pessoal, muito obrigado aí pela audiência de vocês. Eu aqui já me despeço. Legal. Bom, pessoal, acho que esse podcast é uma das nossas principais, digamos, peças de educação de mercado. A gente começou esse podcast justamente para educar o mercado. E aí eu queria pedir para quem estiver escutando a gente para acionar o sininho no YouTube, para, né, dar as estrelinhas e também começar a seguir esse podcast no Spotify. E se você estiver no YouTube, comenta no YouTube quais são os outros temas que você gostaria de escutar a gente falando, ou aborda a gente no LinkedIn. A gente é super aberto para conversas no LinkedIn, falando sobre quais outros temas você gostaria de escutar, para a gente, enfim, continuar nessa jornada de educação e escutar o nosso público.
Isso vai ajudar a gente a ser, vai inclusive ser uma das métricas desse episódio, né? Se a gente tiver comentários no podcast, comentários no YouTube e pessoas abordando a gente, quer dizer que as pessoas estão escutando. Saia do Dark números que a gente tiver. Se revele, né? Se revele. Mostra pra gente, mostre sua cara. Então, bom, pessoal, obrigado pela audiência, obrigado por terem escutado a gente até aqui e fiquem ligados nos próximos episódios que a gente vai trazer muito mais coisa agora nessa 4ª temporada.